Esse praticamente é um exercício de matemática tributária, né? No direito a gente usa a expressão enriquecimento ilícito, enriquecimento sem causa, locupletamento. Agora, no mundo tributário, quando você tem um enriquecimento fiscal maior do que a renda declarada, isso se chama acréscimo patrimonial a descoberto. Como que funciona isso? Funciona assim. Você ganhou, por exemplo, 300 mil reais de forma declarada esse ano. E esse é um problema latente que a gente tem em toda a declaração de imposto de renda, né? Todo ano, em abril, a gente enfrenta esse problema com vários contribuintes. E enriquece 500 mil. Você ganha 300 e enriquece 500, notadamente porque essa diferença é de renda não declarada. Então, quando você tem renda não declarada, e isso evidentemente é ilícito, não existe renda não declarada, mas em algumas ocasiões isso vem a acontecer, você tem que se cuidar porque esse acréscimo patrimonial te denuncia para a Receita Federal. Ô Mário, qual que é o melhor dos mundos, né? O cenário legal é o recolhimento do carnê-leão dentro do exercício, dentro do ano que se fatura. Ah, Mário, eu trabalho numa prefeitura, lá eles não declaram. Eu trabalho num hospital, lá eles não declaram. Eu trabalho numa clínica, lá eles não declaram. Eu tenho pacientes que não querem declarar. Você tem a tranquilidade de, no carnê-leão, pagar o imposto sem, na questão da pessoa física não, mas sem ter que declarar de onde vem esse dinheiro. Sim, a Receita Federal é muito boazinha, né? O governo brasileiro é muito bonzinho. Ele deixa você pagar o imposto sem você ter que falar de onde veio o dinheiro. Aí você tem a tranquilidade de não correr esse risco, que é um risco que enseja problemas de ordem patrimonial. Como que funciona? Vamos na prática. Eu ganhei 300 mil reais de forma declarada esse ano e eu comprei uma casa e um carro e o meu enriquecimento na declaração de imposto de renda foi de 500 mil reais. Então eu tinha 500 mil reais de patrimônio e agora foi para 1 milhão, só que eu ganhei só 300 mil, então tem 200 mil aí que está estourado. A gente chama isso de caixa estourado. Perfeito? Pois bem, a Receita Federal ela pode tributar esses 200 mil em 27,5% e te aplicar uma multa que, a depender da natureza fiscalizatória, pode chegar em 225% do valor do imposto a pagar. Você está liquidado, tá? É problema para 5, 6 anos aqui. Se você tiver o dinheiro para pagar à vista, legal, às vezes tem até algum desconto de juros e multa. Se você parcelar, aí é parcelamento de década ou mais, tá bom? Eu tenho um contribuinte aqui, cliente, que tem parcelamento de 2002, exatamente, 20 anos. Por quê? Corrige saldo devedor pela Selic e eu ainda aplico 1% ao mês. É eterno. Ele vai pagar até o ano 2.700 e não vai quitar. Então, na maioria das ocasiões, quando ocorre, né, esse problema de multa alta, aí você pode discutir essa multa em juízo para reduzir esse percentual, ou a melhor das hipóteses é pegar o empréstimo do banco e pagar isso. Mas vamos voltar para o cálculo. Você teve um enriquecimento aí de 200 mil reais fora do lastro fiscal. O que você pode fazer para regularizar esse caixa? Muito embora isso também não é legal, é uma prática, mas que você envolve outras pessoas e que isso pode ser feito desde que a pessoa tenha caixa para te doar ou emprestar dinheiro, certo? Isso é feito no Brasil já há muitos e muitos anos. Eu ainda não sei como a Receita Federal não cancelou isso, não colocou um empecilho, uma ilegalidade, mas logo, logo isso vai acontecer. Então, você vai lá e pede para o seu pai, por exemplo, para sua mãe, para o seu irmão, para um amigo, olha, eu estou com um caixa estourado em 200 mil reais. Você tem esse dinheiro? E quando eu falo tem esse dinheiro, eu falo de dinheiro fiscal. Eu não estou querendo saber se você tem esse dinheiro no cofre, se você tem esse dinheiro no banco, se você tem esse dinheiro no exterior. Não. É na sua declaração de imposto de renda.
Tá? Eu sei que essa é a parte mais abstrata e de mais difícil entendimento, né? Eu dou aula disso há muitos anos e eu entendo que não é fácil entender. Você tem um dinheiro que não é fiscal às vezes, que é dinheiro fruto de caixa 2. E às vezes o dinheiro de caixa 2, como por exemplo as SCPs, né, que a gente tem um vídeo aqui no canal, inclusive vão lá e confiram, vocês têm esse dinheiro da SCP, esse dinheiro, em 99% dos casos, ele é fruto de caixa 2. Ou ele vem via uma distribuição de lucro irreal. E eu tô fazendo esse vídeo porque você não sabe. Você acha que está tudo regular, você não é um fraudador, você não é um sonegador. Não, você simplesmente não sabe. Quantos clientes eu atendo essa época do ano que fala assim, ó, ô Miley, trabalhei nesse plantão aqui, ó, ganhei 150 mil ano, tá aqui o informe de rendimentos. Aí o informe de rendimentos vem lá, 7 mil. Por quê? Porque a contabilidade lá está sendo feita errada e eles precisam derivar o erro, né? É a teoria da árvore dos frutos envenenados. Né? Um trem está errado, o resto tudo vai estar errado. Só que você não tem ciência para entender isso, você não tem técnica, você não tem, o mais importante, culpa, mas vai correr o risco tributário disso. Olha o exemplo. Determinado hospital quebrou, né, em uma determinada cidade e ele não pagou os últimos meses de salário dos médicos, enfermeiros, técnicos, telefonistas, circulantes, pessoal dos serviços gerais, limpeza, enfim, toda a estrutura operacional do hospital. Mas o que ele fez na contabilidade? Ele declarou como se pago estivesse ocorrido, né? Ele tivesse pago todo mundo. E aí as pessoas tiveram que declarar esse imposto, né, essa renda, sem receber e pagar por isso. Ah, mas Omar, isso é ilícito. Então, entre o mundo dos fatos e o mundo da legalidade tem uma lacuna gigantesca. Eu até dou uma aula disso, se vocês quiserem eu faço um vídeo aqui falando isso é legal, isso é o que ocorre, e aí nós temos aqui um guarda-chuva muito distante. As pessoas tiveram que declarar, pagar o imposto. Dá para entrar contra o hospital pelo prejuízo, né? Isso em direito se chama dano material e às vezes até moral. Sim, quando você vai receber se ele quebrou? Se receber num plano de recuperação judicial, você vai receber daqui 15, 20 anos. O prejuízo é para agora. Acréscimo patrimonial a descoberto. Entendem? Então, nós começamos o vídeo e às vezes a gente fala de várias coisas dentro do mesmo vídeo, porque o acréscimo patrimonial a descoberto, ele elenca um N de variáveis. Já tem jurisprudência, inclusive no Tribunal Gaúcho, Tribunal Paulista, Tribunal Capixaba, Mineiro, enfim, que eles estão pegando o acréscimo patrimonial a descoberto pelo Facebook e pelo Instagram. Inclusive, sigam-me no Instagram, doutor.omaile. Então, o cara vai lá e declara que ele é praticamente um morador de rua. Ganha quanto por mês? Ganha R$300. Como que tá no Instagram dele? Carro importado, relógio de marca, celular caro, roupas caras. Isso faz com que a própria fiscalização tenha a prerrogativa, e a fiscalização tem fé pública para isso, é munus público que se fala, né? Eles podem te fiscalizar com base nisso. Aí ele vai lá na sua declaração de imposto de renda, mas quanto que esse cara declarou? Ah, ele declarou que ele ganha R$500 por mês. Não, mas só esse relógio aqui custa 10 mil. Autua. Diga-se, multa. E aí você que vai se virar, como que você vai falar que aquela foto, né, é irreal? Ou que o relógio é emprestado, ou que o carro não é seu, ou que você está em Las Vegas, enfim. Começa a dificultar. Isso é o acréscimo patrimonial a descoberto não declarado. Então, o acréscimo patrimonial a descoberto é um instituto que, estudado, não tem como você não ficar pé da vida, né? Porque é praticamente uma coação fiscalizatória que se ocorre. E em muitos casos, você que declara, né? Na maioria deles, inclusive, que você teve isso. E você fala, ó, aqui, ó, Receita, ó,
eu não declarei tudo que eu ganhei, mas eu enriqueci. Entendeu? O que precisa para ter essa tranquilidade na hora de declarar? De um bom técnico fazendo a sua declaração, né? De um expert fazendo os cálculos de quanto você pode declarar, qual o risco e o cálculo do imposto que tem que se pagar corretamente. Isso é muito importante. Se você é daqueles que teu pai faz porque é gerente de banco, ou teu irmão porque foi contador na década de 80, ou porque você se acha sabido, esse é o que mais corre risco. Dos que eu atendo e levam multa copiosamente, 99% tem esse perfil, tá? Então você tem que ter um cálculo que inclusive pondera a média de gastos com cartão de crédito no ano. Se você faz a tua declaração e o seu contador ou advogado tributarista ou economista, enfim, o profissional que desempenha o seu trabalho sequer faz essa pergunta, você está correndo risco. Na prática, como que funciona? Você ganhou 100 mil esse ano, enriqueceu 90, né? Sobrou 10 mil reais para você se vestir, se alimentar, abastecer o seu carro, pagar a educação sua ou de filhos ou dá. 10 mil reais dá para fazer tudo isso? Não. Então você já está correndo risco. Mas você é um contribuinte que gasta por mês 5, 6 mil no cartão de crédito. Quanto que dá por ano? 60, 65 mil reais? 70? Ou seja, você está com o caixa estourado, tira esses 10 que sobrou, põe 60 do cartão, 50 mil reais. Acréscimo patrimonial a descoberto sem necessariamente estar declarando. Então, o pool de variáveis que tem para te causar problema é gigantesco. Então você precisa ter um gerenciamento rígido nessa hora para que você não corra risco, para que você tenha paz. E só para finalizar, que o vídeo já passou do limite, eu gosto de ficar aqui menos de 10 minutos, você tem 5 anos para ter problema dessa ordem, tá? Então nós estamos declarando aqui em 22, certo? Esse vídeo é de 22. Aí nós vamos contar 5 anos a partir de quando? 1º de janeiro de 23, tá? Então nós temos 24 fez um ano, 25, 26, 27, 28. Você vai ficar até 28 correndo risco do que você está declarando hoje. Certo? Vamos em frente, cuidado, que o leão tá aí. Um abraço.